Olá, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar de Contos do Reino Perigoso, um livro que está chegando no Brasil aqui para provar que Tolkien não é só Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? Mas assim, antes de começar a falar de qualquer coisa desse livro aqui, eu já tenho que falar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. Esse livro aqui, ele é um compilado de várias obras do Tolkien que já saíram no Brasil em diversas outras versões. Então assim, se você está vendo uma capa bonita, mas você já tem uma biblioteca legal de Tolkien, vale a pena dar uma olhada no que tem aqui dentro antes de você comprar, porque pode ser que você está caindo no esquema de pirâmide aí, para você ter um tanto de capa na sua casa, de variação de livro, que você já tem na sua estante. E aí sim, eu quero que você evite de passar por esse transtorno, né, de comprar alguma coisa que você já tem. A não ser que você seja capista, porque se for, eu quero só que você se ferre mesmo na vida, porque o nosso mercado editorial de livro no Brasil tá uma bagunça por causa de você. Eu tô brincando, é claro, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse livro aqui, que eu comprei justamente para poder sair dessa experiência de Tolkien do mundo do Senhor dos Anéis, né? Quando eu soube da existência desse livro aqui, na verdade ele era publicado de uma outra forma, que era sobre sobre histórias de fadas, né? Que é o último é o último texto, né, que tem aqui nesse livro, porque ele não é um conto, ele é um ensaio, na verdade, né? O último ensaio que tem nesse livro aqui. E ele vinha junto com outro conto que tem aqui dentro. Então eu já tinha vontade de ler isso, só que eu nunca tinha achado num preço legal. E aí quando a HarperCollins trouxe essa edição aqui, que eu achei a coisa mais linda, e tem muita coisa aqui dentro também que eu nunca tinha lido, eu falei, pô, agora é a minha oportunidade de pegar para poder ler coisas do Tolkien que eu nunca li. E assim, confesso para vocês que foi uma experiência muito legal. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 5 partes, né? E cada uma dessas partes eu vou falar da minha experiência de leitura com cada um dos contos, poesias e textos que tem aqui dentro, né? Que no caso é o ensaio, que é o histórias, que é sobre histórias de fadas, né? Que tem no finalzinho do livro aqui. E aí, à medida que eu vou falando de cada um, eu vou trazendo uma reflexãozinha breve. E eu vou deixar no timecode aqui. Você pode ir pulando, né? Caso você não se interesse por algum desses assuntos aqui, beleza? Mas eu recomendo fortemente que você assista tudo. Então, bora lá pro primeiro conto desse livro aqui, que é o Roverando. E assim, cara, eu tinha visto o Roverando já há um tempo, né? Que era uma história ali que todo mundo falava que o Tolkien escreveu pro filho dele quando o filho dele perdeu um cachorrinho de brinquedo. E só essa premissa já me deixava meio assim, mano, vai ser muito legal ver o Tolkien escrevendo uma história infantil de verdade. Porque as pessoas falam que o Tolkien escreveu O Hobbit, que é um livro infantil, e eu discordo muito, porque eu não acho que O Hobbit é um livro infantil. Eu acho que ele é um livro infanto-juvenil. Assim, você pega uma criança de 6 anos para ler O Hobbit, eu não estou aqui desmerecendo a criança, mas não vai pegar a profundidade que tem para poder pegar, porque tem coisa ali muito densa. E assim, não é que a gente tem que superestimar o entendimento da criança. Ela vai ler as palavras ali, mas vai fazer sentido para ela? Sinceramente, eu acho que não. O que não é o caso de Roverando, porque Roverando é um livro que ele é extremamente infantil, e aqui sim eu vejo uma criança de 6 anos lendo esse livro, ou você lendo o livro para criança, e ela se divertindo absurdamente, porque é uma história feita para isso, ela tem esse propósito, e ela vai acompanhar aí essa parte da idade, né? O que não torna uma leitura ruim para quem é adulto, mas eu achei tipo, muito bobo, o que foi legal, porque estava precisando ler alguma coisa boba assim, porque minha última leitura foi um livro de terror, né? Então já entrei direto aqui no livro infantil, o que foi bastante legal para mim. Então vamos lá, o que se trata Roverando? Roverando vai tratar a história de um cachorrinho que se chama Rover, e um dia ele tá ali fazendo coisas de cachorro e passa um mago. E aí, como ele é um cachorro muito travesso, ele vai lá e morde a calça do mago. Esse mago amaldiçoa ele, né? E transforma ele num cachorrinho de brinquedo. E a partir daí, ele vai começar a viver inúmeras aventuras para tentar convencer esse mago a voltar ele, né, ao status de cachorro ali. Então esse cachorro ele vai se encontrar com outro mago que vai fazer uma contra-magia nele ali, mas ainda não vai conseguir resolver o problema, e aí ele vai começar a buscar formas, né, de encontrar o mago que amaldiçoou ele para que ele consiga viver plenamente de novo como um cachorro. Então ele vai conhecer o Homem da Lua, né? Então ele vai até a Lua para poder fazer isso, ele vai até o fundo do oceano, então assim, vai narrar as historinhas desse cachorro de brinquedo aí. É isso a história, não tem nenhum toque filosófico, não tem nenhuma outra coisa diferentona, é uma história sobre um cachorro de brinquedo tentando voltar a ser um cachorro de verdade. Então, assim, é uma história muito simples, é uma história muito curta, é a primeira história aqui que vai abrir, que já vai dar o tom do livro, que é um bagulho diferente de Senhor dos Anéis, mas é extremamente divertido. Eu sinto que alguns livros que a gente pega para ler, eles têm um time, né, tem um pacing muito devagar, então assim, as coisas demoram a acontecer. Com Roverando era como se eu estivesse assistindo um filme da DreamWorks, é como se eu estivesse assistindo um filme da Illumination, sabe, Minions, que acontece coisas o tempo inteiro. Então assim, a cada página aqui acontece tanta coisa que às vezes até te sobrecarrega um pouco, então você tem que dar uma respirada e falar, calma, deixa eu ler num ritmo mais tranquilo, porque senão eu vou engolir essa história aqui e não vou absorver absolutamente nada. Então tem que ir com calma, porque ele vai jogando informação, jogando informação, jogando informação, e quando você vê, você já acabou
de fazer a leitura do texto, sim, e ele vai ter passado por você como qualquer coisa. Então eu recomendo fortemente que você leia isso aqui com extrema tranquilidade, por ser uma história curta, por ser uma história infantil, acho que vale a pena ter seu tempo aqui, mas eu me diverti muito, assim, foi uma experiência legal, começamos o livro muito bem, primeiro conto, assim, pra mim, 10 de 10, cara, maravilhoso. E aí depois de ver a história do cachorro, a gente vai acompanhar a história do Mestre Giles de Aldeia. Já teve outras traduções no Brasil aqui também, mas eu vou me focar nessa tradução que eu li aqui, que é da editora HarperCollins, né, que trouxe o nome de Mestre Giles de Aldeia. O que que pega essa história aqui? Vai ter um cachorro também, que é um cachorro muito da hora, um cachorro que fala com as pessoas, mas aqui vai tratar da história de um cara que ele vive ali numa vila e um dia ele tem uma fazendinha dele ali e tal, e um dia um gigante está tocando terror na área, né, fazendo coisas de gigante lá, e ele vai até perto da fazenda desse cara, do Mestre Giles ali, e ele mata uma vaca, que era uma vaca que o Giles gostava muito. E aí o cachorro, né, do Giles vai lá, acorda ele e fala, pô, velho, você tem que fazer alguma coisa e tal, o gigante tá aí, o gigante tá aí e tal. E aí o Giles, ele pega uma arma que ele tem, eu esqueci o nome da arma agora, mas aquelas armas antigas, né, que você coloca um tanto de coisa dentro dela e depois dá um tiro, é um tiro só. Eu vou tentar colocar escrito o nome da arma aqui, porque eu esqueci, de verdade. E ele dá um tiro nesse gigante, e o gigante, ele acha que um mosquito picou o nariz dele. E aí ele acaba falando, pô, é um lugar que tem uns mosquitos que conseguem ferir minha pele, é um local que eu não vou ir mais. E esse gigante acaba indo embora. Quando esse gigante vai embora, o cachorro começa a espalhar uma fake news ali de que o mestre dele, o Mestre Giles, meio que derrotou o gigante, né? E ele fez um grande feito e ele agora é um grande homem, né? Porque ele, pô, conseguiu expulsar o gigante das terras dele. E a partir desse momento, uma série de coisas vai acontecendo e transformando a reputação do Mestre Giles em de um grande cavaleiro. E aí ele começa a ser jogado em outras jornadas, em outras histórias ali, para que ele se torne de fato um cavaleiro, né? Só que o primeiro contato que ele teve com o gigante foi uma coincidência. Ele não teve intenção ali. Óbvio, ele teve a intenção de ferir o gigante, mas ele fez por um ato de proteção, imprudente até, porque ele não tem nenhuma especialidade de cavaleiro, né? Ele não é nenhum guerreiro astuto ali, mas ele tá vivendo aquilo ali. E à medida que o hype dele vai aumentando e que as coisas vão acontecendo, ele vai ganhando mais status social e vai ascendendo, né, a esse posto ali de um grande herói. E o legal dessa história aqui é que ela parece um filme, porque ela tem começo, meio e fim muito bem delimitado, e os personagens que aparecem aqui, eles são muito legais. Então acaba sendo uma leitura leve, só que aqui, diferente do Roverando, você consegue pegar alguns insights de reflexão sobre oportunidade e se dispor a conseguir conquistar as coisas, né? Porque num primeiro momento o Mestre Giles ele agiu mediante a um problema. Ele nem queria, né, ter que lidar com aquilo, mas como o problema bateu na porta dele, ele agiu com a melhor oportunidade que ele tinha. E deu certo. E foi aparecendo outro problema, ele foi agindo, deu certo. Ele apareceu outro problema, ele agiu e deu certo. E à medida que ele vai agindo, vai dando certo. Quando o conto vai passando, você vê que ele, pô, virou um grande cavaleiro, sabe? Só que nunca de uma forma estruturada. Não é aquele cavaleiro que a gente conhece. Não é um Aragorn, tá ligado? Não é um Elric, não é um Conan. É um cara que ele não deveria ser o que ele tá sendo. Mas ele acaba conseguindo. E tem um embate dele com um dragão em um momento do livro aqui que, assim, é risível, assim, é muito engraçado, é um conto muito legal. Eu particularmente não sou fã do humor britânico, né? Eu não gosto muito quando é, tipo, Guia do Mochileiro da Galáxia, livro desses tipos assim, porque eu não pego, assim, I don't get it, saca? O humor britânico não é um bagulho que pega pra mim. Mas nesse conto aqui, o Tolkien consegue fazer algumas piadas, especialmente com o cachorro e com o dragão, cara, que, assim, me pegou num lugar diferente. Eu falei, pô, véio, isso aqui não vai ter como eu negar, não, foi legal. E aí eu gostei bastante do conto, e eu não sei nem dizer se é o meu favorito, assim. De forma linear, ele é meu favorito, assim, eu acho que ele é mais divertido, e provavelmente é o que eu vou ler mais vezes, porque ele foi o que me tirou risada, me tirou emoção, e me deixou, assim, contente, me deixou feliz com a experiência de leitura. Então eu recomendo bastante esse segundo conto aqui, que é o Mestre Giles de Aldeia. A terceira parte aqui não é um conto, na verdade é um compilado de poemas que são as aventuras de Tom Bombadil. E aqui eu preciso confessar uma coisa pra vocês, eu não li todos os poemas. O Tom Bombadil é um personagem que eu não entendo ele, de verdade. Não sei, pode ser preguiça minha, pode ser um problema com a forma na qual eu enxergo esse personagem. E eu li O Senhor dos Anéis quando eu era muito novo, então até um plano que eu tenho pro futuro é reler O Senhor dos Anéis de novo, né? Agora que eu tô lendo mais obras do Tolkien. Mas eu não entendo o Tom Bombadil. E aqui vai ter um compilado de poemas feitos pelo Tom Bombadil, fazendo menções a personagens que não estão direcionados com esse livro aqui. Então eu sinto que é uma obra
muito para quem é fã do Tolkien mesmo, para aquele cara que é xiita, que tem tudo, que estuda Tolkien, que pesquisa Tolkien, que esse livro mesmo ele é para quem é muito fã de Tolkien. Eu acho que eu sou uma exceção aqui, comprando ele para ler coisas que eu não tinha lido antes, mas isso aqui é um material todo para quem é muito fã de Tolkien. E os poemas de Tom Bombadil, assim, simplesmente não são para mim. Eu particularmente já não gosto de poemas traduzidos, eu sinto que perde muito, por mais que a tradução brasileira ela é primorosa, ela é legal, mas no sentido de poesia, eu sinto que não pega muito. Então, se eu li um, dois, aí eu falei, não sei. Depois eu voltei, li mais um e falei, mano, não vou ler mais. Não é experiência legal pra mim. Tipo, me tirou um pouco do brilho, sabe? Eu falei, eu quero continuar tendo uma experiência legal com esse livro. Então, não vou fazer essa leitura aqui, vou passar pra próxima e depois, em algum outro momento, eu volto e leio os poemas que eu não li. Então, eu pulei essa parte, assim. Você pode falar que eu não li o livro todo? Tudo bem, sem problemas, mas eu não quis. Falei, vou dropar esses poemas aqui, vou passar pro próximo conto. E assim, não me arrependo, porque o próximo conto é maravilhoso. Então a quarta parte do livro aqui e o terceiro conto é o Ferreiro do Bosque Maior, o que é provavelmente o meu conto favorito aqui. Aqui a gente vai ter uma história que ela vai falar do Ferreiro do Bosque Maior, né, que é esse local aqui, e ela já começa de um jeito muito legal, porque o Tolkien vai construir uma história por uma perspectiva diferente. Ele poderia começar já falando do ferreiro, mas ele vai contar a história anterior a ele que vai dar ali a origem a esse Ferreiro do Bosque Maior que a gente vai acompanhar. Então começa a história contando o que é o Bosque Maior, né, qual que é o lugar que eles estão e situando como que é o mundo. Tem até um trecho legal no livro que ele fala que é um local que ele é habitado por pessoas boas, pessoas ruins e pessoas mais ou menos. E durante o livro você vê claramente quem são as pessoas boas, você vê claramente quem são as pessoas ruins e meio que o ferreiro ele pode ser dito como uma pessoa mais ou menos, o que é um tropego legal que o Tolkien usa aqui para construir personagens e outros personagens também que aparecem aqui que você consegue categorizar nessas ideias ali de bem e mal, né? O que é bem legal. E ele vai narrar a história primeiro de um mestre Cuca, que é um cara que ele vai fazer um bolo ali especial para a vila que eles moram, né, que é esse bosque maior, que é uma festividade que acontece a cada 24 anos. E aí, em um determinado momento, existe um item mágico, né, um item que é do mundo de Féria, né, do mundo das fadas ali, que eles colocam dentro do bolo para que alguma criança encontre esse objeto. E aí, o que acontece é que o ferreiro, quando ele é criança, ele encontra esse objeto que é uma estrela. E quando ele vê essa estrela, ele se encanta com ela, e ele acaba colando essa estrela na testa, e ele se torna uma pessoa que ele está no nosso mundo, mas ele tem contato com o mundo das fadas, né? Ele tem contato com o mundo do extraordinário. E aí começa a jornada desse ferreiro, onde ele trabalha muito bem ali, fazendo as armas dele, fazendo as coisas de ferreiro que ele tem que fazer, mas de vez em quando ele sai de casa com o pretexto de, para as pessoas, né, tirando a família dele, com o pretexto de buscar material para poder fazer as coisas de ferreiro dele, mas na verdade ele vai para o mundo das fadas ali viver as suas aventuras. E aí a história começa a entrar em várias conjecturas e vários momentos divertidos e assustadores, que é desse ferreiro ele encontrando coisas no mundo das fadas, tendo interações ali, conversando com a rainha dos elfos, vendo locais que ele não deveria ver, tendo contato com coisas que ele não deveria ter contato, porque ele não é daquele mundo, ele só tem acesso a esse mundo por conta da estrela que ele pôs na testa. E vai gerando várias reflexões pra gente. E o final desse conto, ele vai narrar sobre essa questão de abrir mão dessas coisas, porque eu não quero dar spoiler aqui, mas acontece uma coisa no livro aqui que ele vai ter que tomar uma decisão muito importante que vai alterar a forma que ele interage com o mundo das fadas, sabe? E a forma que ele decide, a forma que o Tolkien conduz aqui, cara, é muito bonito. É um conto que ele pode te emocionar dependendo da forma e do momento que você estiver para poder ler esse conto aqui. Me pegou muito, assim, foi um conto que eu terminei de ler ele muito rápido. Então, geralmente eu divido meu período de leitura em manhã, um pouco à tarde, que é no meu horário de almoço e de trabalho, e à noite na volta para casa. E esse conto eu li ele de manhã e terminei na hora de almoço. E assim, quando eu voltei pro trabalho, eu fiquei tão reflexivo que eu tive até alguns problemas ali para poder focar de novo no que eu estava fazendo. E quando eu voltei para casa, eu não quis iniciar o próximo conto, porque eu quis absorver melhor o que estava acontecendo ali e pensar mais nele, porque ele de fato mexeu muito comigo. Então é um conto que eu poderia fazer um vídeo exclusivo só sobre ele, mas eu não vou fazer isso porque senão vai ficar muito longo e esse vídeo já está extenso. Mas assim, se eu pudesse recomendar só um conto aqui de dentro, seria O Ferreiro do Bosque Maior. Eu achei maravilhoso. O último conto aqui, né, que é a quinta parte, é A Folha de Cisco, que tem várias traduções no Brasil, eu acho que tem Folha de Migalha também, né, em outras edições também, mas eu vou me ater à Folha de Cisco, que é o que eu li. E esse aqui é o conto mais metafórico que tem aqui nessa coleção. Ele vai narrar a história de um homem que se chama Cisco, e ele é um pintor. Esse cara ele começa a pintar algumas coisas,
E à medida que ele vai pintando, isso vai tomando uma proporção maior do que ele imaginava. Então ele não consegue terminar o quadro porque ele está sempre aumentando o quadro, né? E aí tem até um trecho legal no livro aqui que fala que ele é um pintor que está pintando um quadro inteiro, ele está pintando uma árvore, mas ele é bom em fazer folhas. Então ele perde muito tempo pintando só a folha. E a árvore mesmo, ele não consegue dar atenção porque ele está muito focado nisso, ele é muito detalhista. E quando você pega a própria história do Tolkien, né, até nas cartas que ele escreveu, isso é uma pesquisa que eu fiz rápida que eu poder gravar esse vídeo, o Tolkien fala que ele fez essa folha de cisco pensando nele mesmo. Porque quando ele começou a fazer O Senhor dos Anéis, ele sentiu que O Senhor dos Anéis estava crescendo muito e ele não estava conseguindo fazer, ele era interrompido pelas coisas do mundo, né? Pelas coisas que aconteciam ali ao redor dele, e ele não conseguia focar em fazer O Senhor dos Anéis, e ele começou a ficar com medo de não conseguir terminar a obra dele. E a gente sabe que infelizmente isso acontece, porque assim, O Senhor dos Anéis, né, ele é concluído, mas o Tolkien tem 1 milhão de contos e histórias inacabadas, porque ele foi criando ramificações da história dele, e ele não teve tempo hábil de vida para poder concluir esse mundo, né, para poder fechar tudo isso. Eu acho que grandes escritores têm esse problema, né? A galera não consegue finalizar as obras, né? Você vai criando, 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 e quando você olha, meio que o seu mundo já tem vida própria, e você não consegue mais controlar aquilo. Você precisa dar voz para coisas que você nem queria. Porque quando você cria um personagem, uma ramificação, junto com isso você vai criando uma série de coisas. Então é muito bonito ver isso aqui. E aí esse texto ele vai falar de uma transição que esse homem tem que fazer, que tem um momento que ele precisa fazer uma viagem. E ele quer terminar o quadro dele antes de fazer essa viagem. E aí sim, você já pode começar a pegar qual que é essa viagem que ele tem que fazer, né? E ele não consegue terminar o quadro porque ele está vivendo a vida. Ele tem que trabalhar, tem que corrigir o telhado da casa dele que dá problema, tem que acudir o vizinho e tal. Então é um conto muito sensível, muito bonito, e ele vai falar muito com autores e criadores, qualquer artista de modo geral. Para quem conhece um pouquinho da história do Tolkien, eu acho que ele bate diferente. Ele só não é o meu conto favorito, porque ele é muito biográfico, assim, então eu entendo as nuances dele, mas eu não consigo me ver no conto porque eu vejo Tolkien. Então eu não consigo me introjetar tanto quanto eu consegui no Bosque do Ferreiro do Bosque Maior, perdão, do Bosque, o Ferreiro do Bosque Maior. Que bagunça que eu arrumei aqui agora. Mas assim, cara, vale muito a pena esse conto aqui, ele é bem legal. E eu acho que assim, mais pra quem é fã do Tolkien, ele vai bater diferente, porque a gente vai conseguir ver as nuances disso e o Tolkien aqui dentro, né? E a última coisa que tem aqui, que é um ensaio, né? Que na verdade é um ensaio que o Tolkien escreveu, que é sobre histórias de fadas, que ele fala da relação dele com o fantástico, né? Que é sobre essa questão do estudo que ele fez para poder construir um mundo fantasioso. Então é um texto mais acadêmico, é um texto mais onde o Tolkien está explicando nuances do mundo fantástico, que ele fala que quando você vai construir alguma coisa extraordinária, você tem que focar em fazer tudo. Então a sua história ela vai ter elfo, dragão, anão, lobisomem, vampiro. Ele vai falar de uma miríade de coisas relacionadas ao extraordinário mesmo, de como ele se encantou com esse mundo, e ele vai explicando ali as coisas que ele tem, a relação dele, né, com o mundo das fadas, né, que não é só fadinha da Disney igual a gente está acostumado hoje em dia, mas esse mundo fantástico, né, o mundo de fadas celta mesmo, o mundo de fadas do fantástico, do extraordinário, né. Ele até fala que sobrenatural é uma palavra estranha, porque meio que o humano é sobrenatural. As outras coisas são todas naturais dentro das regras delas, né, que é algo muito bonito desse texto aqui. Então é um texto um pouco mais acadêmico, mas ele é uma forma bonita de fechar o volume desse livro aqui, porque ele mostra pra gente um pouco do vislumbre da mente do Tolkien, né, e tudo que ele fez. E eu acho que é um texto legal, um ensaio legal, para quem está escrevendo alguma obra. Eu acho que assim, se algum dia eu for escrever uma fantasia, que é uma coisa que eu penso ali para o futuro, pode ser que eu volte a ler isso aqui para pegar alguns insights, perdão, porque o Tolkien ele fala muito bem aqui dessa questão do mundo das fadas e de tudo que vem para ser construído, né? Enfim, pra gente finalizar esse vídeo aqui, eu recomendo muito essa edição aqui para quem não tem nada, né? Para quem não tem o Roverando pequenininho, para quem não tem o Ferreiro do Bosque Maior, aquelas outras edições da HarperCollins, para quem é fã de Tolkien, eu acho que vale muito a pena. E assim, tá num preço legal, eu paguei eu acho que R$ 100 nesse livro aqui, e ele vem com broche também, eu comprei direto no site da HarperCollins, chegou rápido para mim. Eu até mostrei o broche que vem num outro vídeo que eu fiz aqui pro canal, num vlog, né? E assim, é uma edição muito bonita, tem ilustrações como vocês viram aí no vídeo, né? Tem várias coisas legais relacionadas a esse livro aqui. A tradução tá muito boa, é uma leitura muito fluida, ele parece um livro grande assim, mas como grande parte dele é poesia e tem muitas ilustrações também no meio do caminho, é uma leitura rápida. Eu li esse livro todo aqui em uma semana, o que pro meu ritmo de leitura, que sou um leitor lento, não é o padrão. Eu não leio um livro desse tamanho aqui em uma semana, mas esse aqui eu consegui ler porque é uma leitura leve, tem conto infantil, então assim, recomendo bastante. E é Tolkien, né, cara? Assim, eu nunca vi o Tolkien escrever alguma coisa ruim. Então até quando ele tá brincando aqui de fazer história sobre cachorro encantado,
ele manda muito bem. Então fica a minha recomendação aí, no site da HarperCollins, como eu disse, está num preço legal. Eu acho que em promoção na Amazon depois você vai conseguir achar esse livro aqui por R$ 50, às vezes até menos, né? Dependendo aí, porque eu não sei se o hype para isso aqui é muito grande, mas eu acho que vale muito a pena e eu espero que você em algum momento consiga ler qualquer coisa que tem aqui dentro, porque sim, todos os textos são muito bons. Com ressalva do Tom Bombadil lá, as aventuras de Tom Bombadil, porque eu não li, então eu não posso dizer, mas é isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, eu agradeço muito se puder deixar um like, se puder se inscrever e por gentileza puder deixar um comentário aí que vai fazer meu dia mesmo, eu vou ficar bem feliz, beleza? Então é isso, tamo juntão, até semana que vem, é nóis e até mais.